Petrobras com uma queda de mais de 20% nas cotações desde a metade de abril. Petrobras nos R$ 38 é uma oportunidade? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde vou mostrar algumas perspectivas para os próximos anos, os investimentos esperados para a Petrobras, acessibilidade em relação aos preços do petróleo e sua geração de caixa e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. E temos esse slide bem interessante mostrando o longo histórico da Petrobras. Observe que tem um histórico desde 1953 do crescimento da produção da Petrobras e também de onde ela tirava esse petróleo. Antigamente era de terra, aí começou a ser águas rasas, depois águas profundas, que é esse período aqui, e agora, recentemente, no pré-sal. Ela vem crescendo fortemente na parte do pré-sal, que corresponde a 82% da sua produção de petróleo atualmente. Essa é uma das expertises da Petrobras, focar totalmente no pré-sal. Quando vemos esse slide em relação à profundidade do reservatório, observe que cada vez mais vai passando o tempo e a Petrobras vai descendo mais para águas mais profundas. Observe que em 2025 já chegou em 2.886 metros de profundidade, onde está incluso a margem equatorial que ainda não começou a ser explorada. A margem equatorial potencialmente será o grande salto na produção da Petrobras para as próximas décadas, se realmente confirmarem que vale a exploração desse campo. E esse slide mostra o crescimento da produção comercial de petróleo pela Petrobras. Observe que cresceu em 11% de 2024 para 2025 e a Petrobras vem alcançando recordes de produção devido a esses altos investimentos. E atualmente ela já tem uma produção total de 4.892.000 barris de petróleo por dia. A Petrobras é basicamente umas 25 pril de tamanho, somente olhando para a sua produção de abril de 2026, que vai continuar crescendo para os próximos anos. E um dos destaques recentes da Petrobras é a forte reposição das suas reservas. De ano a ano, ela vem encontrando cada vez mais petróleo em novas reservas, aumentando assim o prazo médio da sua produção. Outras concorrentes dela têm muito menos reposição das suas reservas, então isso ocasiona um risco operacional nas outras empresas muito maior do que temos atualmente na Petrobras. Obviamente que tem os quesitos da Petrobras em relação a ser uma estatal, interferência política. Recentemente isso não tem acontecido de forma tão devastadora como foi no passado. Podemos ver que as reservas provadas estão em 12 bilhões de barris de petróleo, o melhor resultado nos últimos 10 anos da Petrobras. Podemos ver esse slide, eles acreditam que o pico de produção deles deve acontecer em 2028. Obviamente que caso aconteça ali na margem equatorial, se realmente vai ter petróleo suficiente para o investimento, com certeza esse pico vai ser muito maior para os próximos anos, porque ainda nem está nas contas aqui da Petrobras. E vocês podem ver que ela vai conseguir manter a sua produção praticamente até 2034 da mesma forma e crescendo até 2028, que é o que a Petrobras demonstra nesse slide, principalmente em relação aos projetos que ela já tem de expansão de novas operações de extração de petróleo. Então dá para sim ter uma visão de longo prazo quando você investe na Petrobras. Então você teria praticamente 8 anos para colher dividendos aqui na empresa. E observe que a própria Petrobras já mostra o capex de exploração e produção da empresa, que está estimado em 69 bilhões de dólares até 2031. E grande parte desse montante será investido na parte de pré-sal e o restante em exploração, pós-sal e outros. E podemos ver aqui os campos que ela já tem e a produção estimada desses campos. Realmente a Petrobras vai crescer de forma bastante acelerada para os próximos anos a sua produção. Então podemos ver aqui o capex da companhia, que o BTG Pactual já estimou para os próximos anos, que deve girar em torno dessa faixa de 17 a 18 bilhões de dólares, e isso é demonstrado ali naquele slide passado. Para os próximos anos, eles estimam somente em exploração e produção 70 bilhões de dólares. Então, é totalmente factível esse montante de investimentos para os próximos anos. E com isso, o endividamento da Petrobras deve aumentar, mas vamos lembrar que a dívida da Petrobras hoje é uma dívida que compõe também o arrendamento das suas operações, que muitas operações dela, muitos navios possuem arrendamentos e não são navios comprados. Então, o financiamento mesmo que ela tem é uma pequena fatia, mas a Petrobras
desconta como dívida bruta total o arrendamento também. Então é bem tranquilo aqui a dívida da Petrobras. Podemos ver que ela fechou em 1,43 vezes dívida líquida sobre EBITDA no primeiro tri de 2026. Então, a dívida extremamente confortável. Quando olhamos para a sensibilidade do fluxo de caixa livre para o acionista, podemos ver essa estimativa aqui do BTG Pactual, que foi de 2 de março, e hoje os preços da Petrobras estão bem parecidos com aquele período. Obviamente, os preços da Prio não estão os mesmos, então desconsidere aqui os da Prio, que a Prio subiu dos R$ 40 para essa faixa de 55 aproximadamente. E a Petrobras está basicamente no mesmo preço daquele período, na faixa de 38, R$ 39. Podemos ver que com o petróleo de US$ 80, que é basicamente o que vem acontecendo recentemente, nós temos um fluxo de caixa livre para o acionista de 13% aqui na Petrobras. Se o petróleo voltar a subir para os US$ 90, nós temos 17%. E isso pode acontecer porque podemos já ver uns desentendimentos em relação a esse acordo que foi assinado, que não foi nenhum acordo, para ser sincero. Então, grande chance disso azedar e os preços do petróleo voltarem a subir fortemente para os próximos meses. Isso já vem acontecendo recentemente. Depois da assinatura desse memorando, observem que o petróleo caiu fortemente nas cotações, chegando aqui na faixa de US$ 70 para o Brent. E recentemente já tivemos alguns desentendimentos e o petróleo já está ameaçando romper a média móvel de 200, que se romper, vocês podem ver que ele deve começar a subir fortemente. Por isso que eu sempre citei em outros vídeos, para você ter cuidado em comprar Petrobras nesses preços. Obviamente, quem já estava dentro, se quisesse vender, podia vender. Eu pessoalmente não vendi. Eu acreditava que a Petrobras tem muito mais potencial para os próximos anos do que apenas uma alta aqui de 20%. Eu escolhi não vender as minhas posições. Recentemente a Petrobras caiu dos 46, 47 para essa faixa de 38 e pode voltar a subir fortemente. E quando olhamos para os dividendos, observe que a Petrobras paga dividendo trimestralmente e os últimos dividendos tiveram a Datacom nesse 1º de junho, com pagamento para agosto e setembro. O próximo dividendo eu acredito que será esse que vai ser anunciado junto com o balanço do segundo tri de 2026, que vai ter a Datacom bem perto dessa aqui, de 21 de agosto, os pagamentos para novembro, assim como aconteceram no ano passado. Próximo resultado da Petrobras será publicado no dia 6 de agosto. Então falta menos de um mês para a publicação desse resultado. Quando olhamos aqui para alguns gráficos, podemos ver o fluxo de caixa livre dividido pelo valor de mercado da Petrobras. Podemos ver que mesmo depois de toda essa alta das cotações da empresa, ela ainda gera 16% do seu valor de mercado em fluxo de caixa livre. É um grande montante, obviamente que esse período passado é muito maior, mas vamos lembrar que aqui a Petrobras não investia o mesmo montante que vem investindo nesse período atual. É por isso que temos essa discrepância aqui desse indicador. E quando comparamos isso com outras empresas grandes também do setor, observem que a Petrobras seria uma das mais baratas do setor, olhando para os pares internacionais. Podemos ver a Chevron com 4% nesse indicador. Aqui nós temos a Saudi Aramco com 4% também e a ExxonMobil com 3,20%. Realmente, a Petrobras, olhando para os pares internacionais, que são gigantescos também, assim como ela, está extremamente descontada. Ah, Thiago, por que você não colocou a Prio aqui? Porque a Prio não tem nem como comparar com essas outras. Ela é uma Junior Oil, que é uma empresa extremamente pequena de exploração de petróleo. Então não tem como você comparar diretamente. Mas na geração de caixa e o valor atual da Prio, elas também fica aqui na faixa de 20 a 25% aproximadamente, sendo mais barata que a Petrobras. Mas tem um risco maior porque ela possui poucos campos. Enquanto a Petrobras possui dezenas de milhares de campos, que se um começar a secar, parar de ter petróleo, a produção não vai ser afetada rapidamente na Petrobras. Mas isso vai sim acontecer na Prio. Cuidado com a Prio quando você olha por uma janela mais alongada. Quando olhamos para dividendos e preço teto, observe que o Petrobras nessa faixa de R$ 38, mas para esse ano de 2026 eu acredito no dividend yield na faixa de 10%, 3,84 de dividendo por ação e para 2027 de 8,63. Isso é devido principalmente à queda potencial do petróleo para os próximos anos. É natural que o próximo dividendo do próximo ano seja um pouco menor. Meu preço teto, eu ainda continuo com o preço teto de R$ 45, devido a essa alta geração de caixa que a Petrobras vem fazendo, mesmo com os preços do petróleo nesses níveis de US$ 80. Ela gera ainda muito caixa com essa precificação.
17% de margem de segurança, e podemos ver aqui o indicador fluxo de caixa livre yield, que na minha visão está em quase 20%. Se vocês olharem aquele slide passado, fica 16 ponto alguma coisa, mas ali não conta esse segundo TRI de 2026, que terá um aumento gigantesco na lucratividade de geração de caixa, porque todo o aumento de petróleo vai ser captado por esse balanço, não pelo balanço do primeiro TRI de 2026. Aí o fluxo de caixa livre yield vai ser muito maior para 2026 e para 2027 eu nem coloquei aqui, é somente o de 2026 essa conta. E quando olhamos o retorno total esperado, observe que eu multipliquei isso aqui e eu considerei uma taxa de crescimento de 11%, principalmente por conta do crescimento da produção da Petrobras. Nós temos aqui um retorno embutido ao ano na faixa de 20 a 22% para a Petrobras, o que nos dá um IPCA mais 15 a IPCA mais 14. Mas cuidado com isso, senhores. Empresas de commodities, em geral, têm esse grande prêmio de risco, esse grande retorno total esperado, porque a commodity tem uma volatilidade grande. E o mesmo acontece com a Petrobras. Se o petróleo cair para $40, isso aqui vai cair pela metade. Então, cuidado com o viés também de achar que o petróleo sempre vai ficar em $80, que é o risco de você estar numa empresa de commodity. A commodity pode cair pela metade e o dividendo vai ser cortado pela metade e o crescimento também. E quando olhamos para a parte gráfica aqui da Petrobras, observe que ela vem respeitando ainda esse longo canal de alta há bastante tempo, não conseguiu romper esse canal, mesmo depois de toda aquela alta do petróleo. Recentemente segurou nessa média móvel de 200 e está aparentemente sendo suporte para a empresa. E ela deve romper essa média de 20 aqui para cima, e se o petróleo continuar com tendência de alta e romper também essa média móvel de 200, aí a Petrobras pode voltar a subir fortemente nas cotações. Qual é a minha visão em relação a aportes? Agora é um momento aceitável para fazer aportes, o petróleo não está nos níveis que estava lá no ano passado, que eu fiz diversos vídeos falando: senhores, petróleo está muito barato. A hora de comprar empresa de petróleo é quando o petróleo está em 50, $60. E muita gente até ignorou isso. Mas agora todo mundo quer Petrobras. Aqui pode ser o momento de compra, mas se você tiver mais paciência, o petróleo pode sim voltar em algum momento dos próximos anos para a faixa dos $50 ou menos. E aí a Petrobras voltaria para esse fundo canal ou até menos que isso. Mas você tem que ter paciência nesse tipo de empresa. Você tem que comprar principalmente nesses fundos e nesses baixos preços de petróleo quando a commodity está extremamente subvalorizada. E se o petróleo voltar a subir fortemente, vamos ver se a Petrobras vai conseguir romper esse topo do canal que não conseguiu anteriormente. Então ela teria que romper esses R$ 50, que foi o que ela não conseguiu em março e em abril. Então, se acontecer, pode ser que ela consiga alcançar preços bem maiores, e eu nem coloquei estimativa aqui. Caso comece a subir novamente, eu faço outros vídeos. Então é isso, pessoal, um vídeo bem simples aqui, somente atualizando vocês em relação à Petrobras. Grandes investimentos serão feitos, aumento forte na produção para os próximos anos, e o petróleo ficando nessa faixa de 70, $80, a Petrobras gera um caixa gigantesco, pagando mais de 10% de dividend yield. Então, se você tem Petrobras na sua carteira, comenta aqui para eu saber. Eu tenho uma grande posição em Petrobras na minha carteira e na carteira do canal. Então já comenta qual empresa de petróleo você tem na sua carteira, já deixa aqui nos comentários. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.